Até onde você conhece todo o nosso planeta? Hoje eu vou trazer para vocês 10 criaturas bizarras encontradas no fundo do mar que provavelmente muitos de vocês não vão conhecer. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. Para começar então, em 10º lugar, nós vamos mostrar o peixe-diabo. O peixe-diabo é uma espécie de peixe encontrado em todos os oceanos, porém especificamente em profundezas que variam de 100 a 5.000 metros, e é capaz de atrair suas presas com uma falsa isca que fica em cima de sua cabeça. Muita gente acabou conhecendo ele quando o mesmo apareceu no filme Procurando Nemo. Em 2014, essa espécie foi registrada em um vídeo raro. Pesquisadores conseguiram filmar o peixe em uma expedição. Em 9º lugar, os vermes poliqueta. O verme poliqueta é uma classe de anelídeos que inclui cerca de 8.000 espécies de vermes aquáticos. Eles vivem no fundo do mar a cerca de 5.000 metros de profundidade. Poliquetas medem de 5 a 10 centímetros de comprimento em média, porém há espécies de 2 milímetros e outras que atingem 3 metros. Um verme poliqueta de 10 centímetros foi encontrado na costa do norte da Nova Zelândia, mas seu habitat fica em um lugar inóspito. Esses vermes podem ser predadores ferozes que usam seus tentáculos em suas cabeças como órgãos sensoriais para detectar as presas. Eles conseguem virar sua própria faringe do avesso repetidamente para devorar criaturas pequenas. Em 8º lugar, ficou então os caranguejos aranha gigante. O maior caranguejo da Terra vive até 350 metros abaixo do nível do mar e pode medir mais de 3 metros de uma garra a outra. Pesa cerca de 19 quilos. O animal vive nas águas profundas do Oceano Pacífico, sendo relativamente abundante nas águas do Mar do Japão, onde é objeto de pescaria comercial. A espécie é ocasionalmente capturada para o consumo humano e são pescados com a utilização de redes. Porém, as pescas estão proibidas durante a primavera, que é o período que os caranguejos se movem para a água menos profunda, para que possam se reproduzir. Mas uma criatura bizarra são as lagostas achatadas. A lagoa achatada é encontrada na Nova Zelândia, nas profundezas do mar. Ela vive cerca de 1.400 metros abaixo do nível do mar. Embora elas fossem conhecidas pela ciência, essa espécie particular nunca foi vista antes. Porém, elas conseguem viver até 5.000 metros de profundidade e são notáveis por suas grandes garras frontais. Elas podem se alimentar de detritos, águas, animais mortos ou presas vivas. Até hoje pouco se sabe sobre elas, mas não deixa de ser uma criatura bizarra. Em 6º lugar ficou as tonguefish. O tonguefish é uma espécie chamada de Cypurus que possui mais de 75 espécies reconhecidas nesse gênero. A espécie é geralmente encontrada em estuários rasos ou oceanos tropicais, mas este vive no fundo do mar e foi visto na costa ocidental do Pacífico em 2012. Alguns deles foram vistos perto de fontes hidrotérmicas, cuspidores de enxofre, num ambiente bastante hostil. Os cientistas não sabem como eles conseguem sobreviver ali. Assim como os outros da sua espécie, os olhos desses peixes estão sempre do mesmo lado do corpo. Em 5º lugar, um nome bem difícil, Cetomimiforme flácido. Esta espécie bizarra de peixe atende pelo nome de Cetomimiforme flácido. O nome é devido à falta de costela que faz parecer mole. Os primeiros exemplares foram encontrados a 2 km da costa neozelandesa, em uma profundidade de 3.500 metros. Ele tem olhos pequenos e não faz muita diferença pelo ponto de onde eles vivem e suas cores vivas. Outro traço dispensável nesse ponto do oceano. E em 4º lugar, lula vampira. A lula vampira é uma espécie de lula que vive nas águas profundas do Atlântico e do Pacífico. Este é o único cefalópode conhecido pela ciência e é capaz de viver na profundeza de 400 a 1.000 metros em uma zona com o mínimo de dissolução de oxigênio. Como a luz do sol ainda atinge essas profundezas, a lula desenvolveu olhos incríveis que são hoje os maiores do mundo animal em comparação ao seu tamanho do corpo. A lula vampira é uma relíquia e é a única do seu tipo conhecido. Obscuro em terceiro lugar ficou
tubarão fantasma. Essa espécie de tubarão foi descoberto em 2009 na costa da Califórnia e pertence ao grupo de animais conhecidos como quimeras, o mais velho grupo de peixe vivo até hoje. Para alguns, este animal evoluiu dos tubarões há 400 milhões de anos e sobreviveu por viver em grandes profundidades. As barbatanas desse tubarão são usadas para que ele voe pelas águas, e os machos possuem os órgãos sexuais espetados que saem por sua testa e podem servir para estimular fêmeas e trazê-las para mais perto. Mas isso não é plenamente confirmado pelos pesquisadores. Aliás, quase não existe dados e informações sobre este animal. Em segundo lugar, muito conhecida na internet e nas redes sociais, as lulas colossais. A lula colossal é provavelmente a maior espécie de lula existente. É considerado o maior invertebrado em termos de massa do planeta que se tem conhecimento, podendo ultrapassar os 15 metros de comprimento, o suficiente para abraçar um ônibus. Em 2007, o maior exemplar com 10 metros foi capturado nas águas antárticas do Mar de Ross e hoje está exposto no Museu Nacional da Nova Zelândia. Acredita-se que essa lula se desloque de modo bastante lento e se alimente de grandes peixes e outras lulas atraídas pela bioluminescência. E em primeiro lugar ficou o peixe-dragão negro. O peixe-dragão é uma espécie de peixe estranho que habita em águas temperadas e subtropicais do hemisfério sul, mas em uma profundidade de 2.000 metros abaixo da superfície do mar, assim como a maioria das criaturas que vivem em águas profundas do oceano. O peixe-dragão tem órgãos luminosos para sinalizar outros de sua espécie e atrair presas. Ele tem um sistema de emissão complicada que usa a derivado de plantas de clorofila, como converter a luz vermelha para o espectro que ele possa receber. Agora, como o peixe descobriu como funciona a genética da planta, é uma questão que confunde a ciência. Obscuro, eu espero que vocês tenham gostado desse top 10 de hoje, desse feriadão. E vamos para os salves. Hoje eu vou aumentar um salve aí, porque é muita gente pedindo. Então, para começar, Lília Velança, do Rio de Janeiro, um salve para você. Ana Elice Campos, também um beijão para você. Aniele Bela, um beijo para você, Aniele. Vitor Oliveira, salve Vitor. Eduardo Martins, também um grande abraço para você, Edu. Lucas Ruppel, um salve para você, Lucas. E Davi Abade, também um salve para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, fui!